Bom dia, pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, eu tô deixando então uma videoaula aí, tá? Sobre o princípio da superposição de ondas, tá? Esse princípio da superposição, ele se refere principalmente, é a base de toda interferência, toda a parte de interferência na ondulatória. Então nós vamos estar vendo aí ainda interferência de ondas, mas ele tem como base esse princípio, tá? Então hoje eu vou estar deixando essa videoaula para vocês, que se refere então à superposição de ondas, tá? Aqui tem um porém. Quanto a esse princípio, o princípio da superposição, ele vale para toda onda, tá, pessoal? Para toda parte de ondulatória. Então esse princípio vale para ondas mecânicas, vale para ondas eletromagnéticas, vale para vibrações que se referem, que são transversais, ou vibrações longitudinais, que é o caso do som. Então, vale para toda ondulatória, literalmente, tá? E, inclusive, isso daqui se vê muito na mecânica quântica também. A superposição de ondas dentro da mecânica quântica. Então, assim, o que é essa superposição de ondas? A superposição de ondas, ela se refere quando nós temos, vamos imaginar aqui, uma corda, né? Vamos imaginar que nós temos uma corda, tá? E nessa corda, de um lado, você tem um bonequinho. Vamos imaginar que você tem um bonequinho aqui e um bonequinho lá do outro lado, tá? O que esses carinhas vão fazer? Vamos imaginar que eles vibram essa corda, um de cada lado. O que vocês acham que vai acontecer aqui? No momento em que esse bonequinho B aqui vibrar a corda e provocar um pulso nessa corda, e o bonequinho A vibrar a corda e também provocar um pulso nessa corda, esses pulsos vão se deslocar, tá? Quando eles chegarem em um ponto, esses pulsos vão se encontrar. Mas o que vai acontecer quando esses pulsos se encontrarem? Bem, é claro que aqui no desenho é meio complicado de vocês visualizarem. Por isso que eu fiz um simulador, tá? Eu fiz um simulador no GeoGebra para que vocês pudessem ver melhor essa parte. Então tá aqui, ó. Vocês devem conhecer o GeoGebra, né, pessoal? Então tá aqui, eu coloquei algumas configurações no GeoGebra para que vocês pudessem ver mais ou menos o que acontece quando tem a superposição de ondas, que é como exatamente se fosse aqueles dois bonequinhos, tá? Vamos só puxar aqui, deixa eu puxar esses meus controles mais aqui embaixo, para que vocês possam ver melhor. Então aqui eu construí esse simulador, então com a altura do pulso, a largura do pulso, o tempo também, tá? E naturalmente com as equações de ondulatória para cada um desses pulsos, certo? Então aqui vocês vão ver que nós temos dois pulsos, tá? Um pulso 1 e o pulso 2. E o que acontece quando eu animar isso daqui, ó? Vocês estão vendo que os dois pulsos, deixa eu até ver se eu consigo tirar aqui, ó. Eu vou tirar o pulso, a soma dos pulsos, tá? Para vocês poderem ver. Então eu tenho os dois pulsos chegando, vão devagar se aproximando, vamos diminuir um pouco essa velocidade, ó. Então vocês estão vendo que eles estão se aproximando e quando eles chegam, eles meio que se somam, só que aqui não dá para ver. Nós conseguimos ver a soma desses pulsos aqui, ó. Então nós temos esses pulsos e o que nós temos? Nós temos uma superposição dessas duas ondas, desses dois pulsos. Vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Então vocês estão vendo que inclusive um pulso um pouco é mais alto do que o outro. Vamos mudar um pouco essas alturas aqui, ó. Vou colocar uma altura um pouquinho maior em um deles. Ó. Eu vou aumentar a altura do meu pulso 2 e vamos ver o que acontece, ó. Então, no momento em que eles se encontram, eu tenho um aumento, eu tenho uma superposição, vamos aumentar o pulso 1 também, ó. Vou deixar os dois no máximo, né? Então, vamos ver o que acontece. Tá? E aí, nós temos, então, uma superposição também desses dois pulsos. O que vocês estão vendo, olha,
como vocês podem ver, é que na superposição, um pulso não anula o outro, mas ele se sobrepõe naquele instante, em todos os pontos do meio, naquele momento, você tem uma superposição de pulso, mas eles continuam o seu caminho independentemente. Né? Então, eles continuam independentemente, você só tem a superposição. Então, como vocês estão vendo. Deixa eu aumentar a largura de um aqui, para nós ver o que acontece e diminuir a largura do outro aqui. Ó. Tá? Então, como vocês podem ver. Só para a gente ter uma ideia do que acontece. Isso daqui seria mais ou menos, pessoal, o comprimento de onda, tá? A largura aqui do pulso. Ó. Como vocês estão vendo, eles têm a superposição, mas eles não se anulam. Então, o interessante da superposição de ondas é isso. Inclusive, deixa eu diminuir a largura aqui. Largura 1.05. Vamos aumentar aqui também 1.05. É claro que o que vocês estão vendo aqui são dois pulsos com concordâncias de fase. Tá? O que acontece se um desses pulsos, ou se a onda mesmo propriamente dita, tiver a fase invertida, ou seja, ela não for como nós estamos vendo aqui, como se fosse duas cristas, né? Mas se nós tivermos uma crista e um vale, tá? Então, vamos dar uma pausa aqui e vamos mudar, então, essa crista para um vale. O que acontece aqui? Nós vamos ter um processo de superposição? Sim, mas ela vai ocorrer não com aumento da onda. Não vamos ter, na verdade, uma superposição. Porque a superposição, na verdade, como vocês estão vendo, ele é uma interferência. Se existe concordância de fase, aumenta, mas se existe divergência na fase, como vocês puderam ver, quero ver se eu consigo parar isso daqui, eu acho que eu não vou conseguir. Ó, aqui, ó. Como vocês podem ver, olha aqui, ó. Nesse momento, tá? A superposição, por ser uma crista e um vale, certo? A superposição total, quer ver uma coisa? Dá até para nós fazermos assim, ó. Dessa forma, ela acaba se anulando. Então eu tenho naquele ponto, os pontos do meio, naquele instante, eles, digamos assim, meio que desaparecem. Por quê? Porque ele, digamos, existe uma interferência de oposição de fase da onda e faz então com que ela desapareça. Mas olha o que acontece se a onda continuar. Ó. Então aqui fica mais fácil para vocês verem. Então vocês podem notar como se fosse uma crista e um vale. E nesse momento eu apenas desmarquei as cores das duas ondas, né? Deixando só a total. Ó. E ó, então vocês podem notar que não é que eles desaparecem, que uma anula a outra, mas existe essa superposição. Essa superposição que ocorre tanto com crista e crista pode ocorrer com crista e vale, que é, na verdade, a base da interferência da ondulatória, como vocês podem ver aqui. Tá, pessoal? Vamos só fazer o seguinte aqui, ó. Então, se eu passar bem devagarzinho, ó, vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho a velocidade. Ó, aqui, nesse instante, as duas ondas, digamos assim, os dois pulsos acabam se anulando, ó. E depois eles continuam o seu trajeto normalmente, ó. Existe anulação, mas eles continuam o seu trajeto normalmente, independentemente, tá, pessoal? Esse simulador aqui, ele é bem simples de fazer, tá, pessoal? Como vocês estão vendo, são duas equações, são duas funções, na verdade, porque nós temos dois pulsos, são duas funções, e naturalmente a soma das duas funções, né, gente? Quando elas acabam se somando aqui, ó, nesse ponto, ó, nós temos a soma das duas funções. Tanto que vocês podem notar aqui, quero ver se eu consigo destacá-la melhor, não, mas eu não vou conseguir destacar ela agora aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o rastro dela. Eu queria destacar ela aqui, mas eu não lembro mais onde que era.
lembro mais onde que é. Deixa eu pagar aqui. Não lembro. Função. Existente. Deixa eu ver, eu acho que era por aqui. Não vou conseguir, pessoal. Mas agora não consigo nem apagar o rastro. Aí, pronto, deu. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Aí. Aqui então é só pra gente ter uma ideia, né? Como vocês viram, dá para construir toda a parte ondulatória naturalmente, inclusive dentro do GeoGebra, tá? Por meio das funções, inclusive funções de onda, como vocês estão vendo, né? E naturalmente um pouquinho da matemática tem que conhecer para você utilizar o GeoGebra. Então assim, aqui vocês conseguem ver bem certinho o que acontece, o que é o princípio dessa superposição. No livro de vocês, ele está na página 486. Só que é interessante que essa superposição ela não interfere, como eu mostrei para vocês, na independência das ondas, tá? Por quê? Porque toda onda ela é independente, ó, como vocês podem notar. Então ela vem, ocorre a superposição, mas ela independe da outra para continuar existindo, ou seja, só o momento naquele meio, o meio, em todos os pontos daquele meio que ocorre a superposição, e depois ela continua o seu trajeto normalmente, tá, pessoal? Bem, partindo daqui, aí nós conseguimos mais ou menos imaginar o que vai acontecer nesses dois pontos, né, gente? Se nós pegarmos os nossos bonequinhos aqui, ó, tá? Esses bonequinhos, quando os dois baterem lá na onda, ou seja, quando eles fizerem esse pulso, vai acontecer isso daqui. Se um viesse com fase invertida, naturalmente que se fosse do mesmo tamanho, mesma largura e tudo mais, naturalmente que você teria naquele ponto do meio, naturalmente, a neutralidade, mas os pulsos continuariam independentemente, tá? No livro de vocês cita, então, que na página 486, que a perturbação resultante em cada ponto do meio, durante a superposição, é a adição das perturbações que seriam causadas pelas ondas separadamente, tá? Então, isso vai ocorrer, pessoal, em som, isso ocorre na parte de ondas mecânicas, água, ondas bidimensionais em água, isso também acontece. Então, dentro da mecânica quântica, isso também acontece, tá? É bem interessante, porque a mecânica quântica, na verdade, ela tem como base toda a ondulatória, tá? Naturalmente, no livro de vocês ele traz também vários desenhos, inclusive mostra na página 487 e 486. Então, quando ocorre esse fenômeno, nós temos a interferência propriamente dita, certo? Que na página 488 diz o seguinte: é o fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas. Então, como vocês puderam ver aqui, deixa eu puxar novamente o meu simuladorzinho aqui, ó. Certo? Então, na verdade, o que nós temos aqui, ó, no momento que nós temos duas ondas, nós temos uma interferência, certo, pessoal? Vamos até mudar alguns dados aqui para vocês terem uma ideia, ó. Vamos deixar um menorzinho, tá? A altura do pulso. Opa, vamos aumentar aqui, ó, para que vocês possam ver. Olha o que acontece quando um dos pulsos é diferente, ó. Ela não se anula totalmente, vocês estão vendo? Então a interferência ela não é total. Quando eu deixei a altura do pulso 2 com 3, tá? E a altura do pulso 1 eu deixei com menos 2. Então quer dizer, o pulso 2 ele é maior do que o pulso 1. Nesse caso, o vale, certo? Então quer dizer que a minha superposição, a minha interferência aqui, ó, ela não vai ser zerada, porque o pulso 2 ainda era maior, tá? Naturalmente, a mesma coisa se eu tivesse... Vamos deixar aqui, ó.
É claro que aqui nós teríamos naturalmente a soma dos dois pulsos, né, gente? Que são duas cristas, ó, como vocês podem notar. Tá? Bem, então aqui a interferência é essa perturbação, a soma das perturbações, essa superposição que ocorre na onda. Como eu falei para vocês, isso daqui vai ocorrer em qualquer tipo de onda, tá, pessoal? Então no livro de vocês ele traz, inclusive, essa parte. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando a equação para vocês, que na verdade é bem tranquilo, tá, gente? Isso daqui não tem muito segredo para fazer isso daqui no GeoGebra, certo? Mas depois, se alguém tiver interesse, manda uma mensagenzinha lá, eu disponibilizo a equação para que vocês possam escrever lá no GeoGebra, certo? Bem, partindo daí, na página, deixa eu pegar aqui, 492 do livro de vocês, vocês têm a interferência de ondas em duas dimensões, tá, gente? Bem, o que seria interferência de onda em duas dimensões? Nós estamos vendo aqui no simulador, tá, que nós temos apenas uma dimensão, que seria como se fosse a superposição, a interferência em uma corda, tá, pessoal? Mas e como que isso se comporta quando se trata de duas dimensões, né? O que seria duas dimensões? Vamos supor a onda na água. Vamos pegar aqui o quadro. Então nós teríamos mais ou menos isso daqui, ó, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, então. Vamos imaginar, então, aqui, ó, eu vou fazer duas frentes de onda. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma frente de onda, tá, pessoal? E aqui eu vou ter outra frente de onda. Tá, gente? O que seria aqui? Então eu tenho duas fontes, onde ela produziu duas fontes, né, gente? Eu tenho aqui, ó, fonte 1 e a fonte 2. Tá? Então é como se fosse um pingo d'água, caiu, dois pingos d'água caíram na água e automaticamente elas geraram uma frente de onda. Vamos suportar que isso daqui é uma crista. O que vai acontecer? Essas duas cristas aqui, tá? Vamos imaginar que sejam duas cristas, como nós já vimos em outros exemplos, elas vão se encontrar. O que vai acontecer quando elas se encontrarem? Vai ocorrer um fenômeno de superposição, ou seja, uma interferência. Bem, se nós puxarmos novamente, e eu acho que agora eu fechei o meu simulador. Não. Se nós puxarmos novamente o simulador aqui, ó, se eu tenho duas cristas, eu tenho uma interferência de onda, aonde a soma delas, a superposição, aumenta. Isso é conhecido como interferência construtiva. Tá, gente? Bem, tudo bem. Então aqui, duas cristas, interferência construtivas. Se eu tiver dois vales, eu também terei uma interferência construtiva. Ó, como vocês podem notar, ó. Então eu vou ter uma interferência construtiva do mesmo jeito, ó. Só que, claro, para baixo, né, gente? Mas não deixa de ser construtivo. Agora, o que acontece se eu tenho uma crista e eu tenho um vale? Vai ter uma superposição, só que nesse caso é uma interferência destrutiva. Então quer dizer que a soma, no final, a soma algébrica das duas funções que nós temos aí é igual a zero. Nesse ponto, em todos os pontos, né, do meio naquele instante, naquele momento. Então quer dizer, eu tenho dois tipos de interferência. Interferência construtiva, quando eu tenho a soma das duas funções, e interferência destrutiva, quando eu tenho uma subtração dessas duas funções, em todos os pontos daquele meio. E não é diferente, pessoal, aqui não vai ser diferente também. Por quê? Vamos imaginar agora isso daqui se propagando, tá? Então, é claro que eu não vou conseguir fazer isso lá, porque lá exige um cálculo um pouquinho mais apurado naquele momento lá para fazer no simulador, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Agora eu vou fazer de outra cor aqui, quero ver se eu consigo mudar a cor disso daqui. Vamos imaginar então que agora não consigo mudar. Aqui.
que azul seja vale, tá? E o vermelho seja crista, certo? Então vamos fazer as frentes de onda nesse sentido, vai ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então olha aqui, ó. Então, como vocês estão vendo, os dois vales se encontraram, certo? É claro que agora eu vou fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos mudar a cor aqui para vermelho, tá? Para nós fazermos as cristas, ó. Então eu tenho as frentes de ondas que ocorrem dessa forma, vamos colocar aqui também. E aqui nós temos mais uma crista. Então, como vocês estão vendo, o que dá para nós analisarmos agora, gente? O que nós podemos analisar aqui? Que se o azul são vales e os vermelhos são cristas, vocês podem notar aqui, aonde nós temos um encontro dessas oscilações, dessas fases, ou nós vamos ter, olhe bem, nós vamos ter interferência construtiva e interferência destrutiva, tá? Então, eu vou fazer o amarelinho aonde é interferência construtiva. Então, os pontinhos amarelos aqui vão ser interferências construtivas. Onde que eu vou ter interferência construtiva? Aqui eu tenho interferência construtiva, aqui, porque é um encontro, aqui também, porque são dois vales, aqui eu tenho interferência construtiva, aqui, aqui e aqui. E temos aqui também, ó. Então eu pintei de amarelinho exatamente onde ocorre a interferência construtiva. Agora eu vou pintar de verde, vamos ver, acho que o verde não vai ficar legal. Vamos pintar de branco aonde ocorre interferência destrutiva. Olhe bem, aqui eu tenho uma interferência destrutiva, ó, pessoal. Aqui também. Por quê? Porque é um vale e uma crista, tá? Vamos ver aonde mais. Aqui eu tenho uma interferência destrutiva e aqui eu também vou ter interferência destrutiva. Vocês estão vendo que aonde eu tenho interferências construtivas, na verdade, é onde eu vou ter uma superposição. É claro que eu ainda poderia definir bolinhas para as interferências construtivas de cristas, bolinhas com interferências construtivas para vales e a bolinha para interferência destrutiva. Tá? No livro de vocês, inclusive, ele traz isso. Ele diz lá, ele traz, inclusive, se habituem com a nomenclatura do livro de vocês, que ele traz assim, ó, os círculos escurecidos são ponto de uma crista que se superpõe a outra, ou seja, uma interferência construtiva de crista. Quando é um círculo vazio, é uma interferência construtiva de vale, onde um vale se superpõe ao outro, tá? E onde eu tenho só meio escurecido e meio claro, meio vazio, é onde eu tenho uma interferência destrutiva. Então, essa é a nomenclatura que o livro traz para vocês. Então, é interessante vocês estarem, pelo menos, ligados, saber o que são essa nomenclatura que o livro traz, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês também. Tá? Então, no livro de vocês, ele traz como que ocorre, como que ele vai adotar, qual é a nomenclatura que o livro adota. Cada referência bibliográfica adota uma forma diferente, então só tem que cuidar com isso. Cuidado quando você tem cristas, quando você tem vales, certo, pessoal? Então, a nossa videoaula vai encerrando por aqui, tá? Eu estou deixando algumas atividades para que vocês possam fazer também, na primeira ou na segunda aula. Não sei qual é o tempo que vocês vão ter aí ainda sobrando na primeira aula, mas na segunda aula vocês podem resolver tranquilamente. Então, bom final de semana. E dúvidas, pessoal, não esqueçam, anotem as dúvidas de vocês com relação ao que nós acabamos de ver aí, para depois nós podermos estar tirando para quem está em sala de aula e também para quem está de forma online, certo, pessoal? Então, até a semana que vem, se Deus quiser.